Mário Bortolotto é um dramaturgo que teve direito a algumas retrospectivas da sua carreira como autor nos palcos do Rio. Eu acho que para minha geração, poucos artistas e multiartistas, porque ele é um cara que ataca nas mais variadas frentes, como diretor, como escritor, como teatrólogo, enfim. Poucos nomes conseguiram traduzir tão bem a solidão como ele, nem o céu nem o inferno, é uma leitura assim impecável. E ele é uma força da natureza que o cinema soube utilizar algumas vezes e muito bem. O Invasor, Borrasca, Augustas, um filme do grande Neville de Almeida, Frente Fria, que é A Chuva Atrás, que é adaptada de um espetáculo homônimo do Bortolotto, assim, que é, enfim, é um autor que eu sempre me renovo. Os dois filmes que a gente vai trazer para a contenda desta Arena no Set são filmes que lidam com aspectos muito ásperos da realidade brasileira, principalmente o aspecto da farda no meio. De um lado, a farda dos militares, devidamente apontada num lugar de inimizade, de violência, de exclusão, de repressão. Eu estou falando de Marighella, do Wagner Moura, e do outro lado, a farda empenhada por aqueles que se propõem a manter a justiça nas ruas todo dia, mas que muitas vezes são acossados por males como a corrupção. Eu estou falando de um filme que também tem o Wagner Moura, só que na frente das câmeras e posteriormente como produtor, que é Tropa de Elite, de José Padilha, produção laureada com o Urso de Ouro de Berlim em 2008. Roda a vinheta! Falando de Marighella e de Tropa de Elite, a gente está falando de Berlim, do Festival Alemão, de um dos mais importantes eventos da cultura audiovisual. Gustavo Valente, do Momento Crítico, e eu, aqui do Arena no Set, a gente viveu dias incríveis na Berlinale e a gente fez uma cobertura assim das mais apaixonadas para vocês, desbravando todo esse legado que a Berlinale trouxe pra gente, porque na verdade essa é a função de um grande festival como esse. Entre os ofícios que um festival como a Berlinale tem, tá a missão de transformar grandes atores em mitos, grandes atores em faróis internacionais. Em parte, isso foi o que aconteceu com o baiano de rodelas Wagner Moura, que fez um grande sucesso no streaming, no Narcos, na Netflix, chegou a ser indicado ao Globo de Ouro pela sua atuação como Pablo Escobar e manteve em paralelo uma carreira em grandes filmes aqui e lá fora. E esse ano ele tem uma produção nova para estrear. Tudo indica que vai ou para Cannes em maio ou para Veneza em setembro. O Agente Secreto, do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que é uma revisão crítica do Brasil da década de 70, período ali da ditadura, mais ou menos o mesmo período que o Walter Salles abordou no seu fenômeno de bilheteria Ainda Estou Aqui, que nos trouxe e nos traz tantas alegrias. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brasil! Mas acho que é a hora da gente conhecer melhor os nossos competidores da nossa Arena no Set de hoje. Vamos começar. Uma superprodutora uma vez me disse: coisas que dão nojo de tão boas que são, elas geram inveja. Tropa de Elite gerou uma super inveja de todo o mercado audiovisual. Não apenas por conta de uma associação que o primeiro longa-metragem teve com a Universal, chegando a ser exibido na abertura do Festival do Rio em 2007 e concorrendo na Berlinale em 2008, mas por toda a polêmica
que ele causou na sua tentativa de repaginar a maneira como o cinema latino-americano representa a ação. Muita gente dizia, é um filme de ação copiando Rambo. Zé Padilha fez uma coisa completamente diferente. Ele se alinha com a tradição do thriller social, que passa por grandes sucessos como Assalto ao Trem Pagador, Amei um Bicheiro, Mineirinho Vivo Morto, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. É nessa genealogia que o Padilha se instaura, e num filme que rendeu uma novela paralela. O filme foi vazado para a pirataria, ele foi pirateado. Estima-se, e é uma estimativa daquela mais louca, tá? Que cerca de 15 milhões de pessoas assistiram o filme nas cópias piratas. Ainda assim, lançado em circuito, ele vendeu cerca de 2 milhões e 400 mil ingressos, se tornando a maior bilheteria brasileira de 2007, junto com A Grande Família, o filme. Foram os dois grandes sucessos nacionais daquele momento. O Wagner Moura tem um desempenho antológico no papel de Beto Nascimento, um capitão do BOPE que começa a sair à procura de um substituto que possa usar a farda preta do BOPE, do Batalhão de Operações da Polícia Militar, no momento de corrupção extrema no Rio de Janeiro. A gente está falando do fim da década de 90, mais ou menos na época que o Papa vem ao Rio, e isso gera toda uma comoção por parte do governador. Vale destacar o desempenho extraordinário de Caio Junqueira, que faz uma falta danada nesse mundo, e de André Ramiro. Eles são os aspiras que vão substituir o Capitão Nascimento. Você é moleque! O Marighella foi um projeto anunciado pelo Wagner Moura em 2013. Na época eu fiz uma reportagem com ele para o Globo, em que ele falava da conversão dele de ator para ator-diretor, do que ele almejava ao flertar com esse posto de cineasta. Ele já tinha um sonho de adaptar antes o Daniel Galera, Mãos de Cavalo, que acabou não saindo do papel. Dirige extremamente bem o Marighella. Tinha uma questão que se falava muito no Festival de Berlim de 2019, onde o longa-metragem meio que passou no encerramento do festival, fora de competição, é que assim, ele dirigia sequências de ação como se fosse uma mistura dos Irmãos Dardenne com Vin Diesel, assim. Ao mesmo tempo que são sequências super tensas, elas têm todo um distanciamento quase documental, num hiperrealismo, assim. E tem o Seu Jorge, num desempenho absolutamente arrebatador, no papel do poeta e guerrilheiro baiano que se colocou contra a ditadura militar e passa a ser alvejado no momento de luta armada e perseguido por todos os cantos. E o seu perseguidor, numa referência assim aos agentes armados mais brutais do Estado, é encarnado pelo Bruno Galhaço. Assim, o Galhaço bota o filme no bolso. Curiosamente, assim, o Marighella ele peitou a chegada do governo Bolsonaro. E em vários momentos houve um enfrentamento público do Wagner Moura contra a política de Estado então vigente a partir da eleição presidencial de 2018. E houve toda uma polêmica sobre o atraso que o filme teve por uma série de pressões de conta, etc e tal. Eu sei que ele só conseguiu lançar o filme no final de 2021. Foi um sucesso de bilheteria estrondoso, apesar da pandemia, e o longa-metragem na sequência entrou no Globoplay também com assim, uma aclamação. É um dos filmes mais necessários do país para o entendimento das vivências da resistência durante os anos de chumbo e de todo o período ditatorial que vai de 1964 a 1985. Eu sou velhinho. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. Quando Tropa de Elite 2 foi lançado em 2010, o que a gente chamava de retomada, que era a reconstrução do cinema brasileiro, depois de uma paralisação que ocorreu ali na primeira metade dos anos 90, com o fim da Embrafilme,
meio que chegou ao fim, assim, essa ideia de um cinema que está retomando, ele já retomou e ele pode andar com as próprias pernas, sobretudo por conta da bilheteria mastodôntica de cerca de 11 milhões e 300 mil ingressos acumulados pela segunda aventura do Capitão Beto Nascimento. O José Padilha foi muito gentil quando Wagner Moura estreou o Marighella. Ele falou assim, se esse filme entrou na Berlinale, que é um dos melhores festivais do mundo, significa que ele é muito bom. E aquilo foi importante para que o Wagner, como realizador, tivesse um respaldo não só de um colega e parceiro, mas de alguém que trazia um urso de ouro no currículo. Por todas as razões e por todo o simbolismo desse país que está se reconfigurando, o vencedor desta Arena no 7, você deve ver correndo no Globoplay, se não tiver Globoplay, assina, Marighella, de Wagner Moura. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Não apenas para a gente ter uma reflexão sobre o que a ditadura trouxe de pior para o país, mas para a gente entender a construção simbólica de um herói que resiste nas nossas telas. E a direção do Wagner é impecável. Prometo. Bom, quem ainda não viu Godzilla, tá na Max, Godzilla vs Kong, toda aí a saga de filmes, por favor, corra para ver o longa-metragem do nosso querido amigo. Dou uma dica quadrinhófila que o Pacificador, que o John Cena viveu como ninguém nas telas, nas telonas e nas telas, tá na Max. Vale a pena ser lido esse gibi aqui, que conta uma série de peripécias desse psicopata do bem. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, o Rui Guerra acaba de lançar Aos Pedaços no cinema. É uma grande reflexão sobre a arte de contar histórias e de falsear. Simone Spoladori está no elenco. Ele ganhou o Kikito de melhor direção no Festival de Gramado por esse trabalho, enfim. Compositor, cineasta, escritor, pensador, Rui Guerra para sempre. Cito Rui Guerra para dizer para vocês, a gente sempre vai tentar falar dos grandes realizadores, as grandes realizadoras no cinema brasileiro aqui no nosso Arena no 7, em todo o nosso 7x7, que traz nas suas mais variadas frentes reflexões sobre o cinema internacional, com dicas de diretores, dicas de diretoras, com playlists, enfim, tem dicas de dorama, tem de tudo aqui no nosso empório cinematográfico. Acompanhe, deixe suas dicas, deixe suas enquetes, deixe seus pedidos. Salve o cinema! My attorney will be in touch with you about the damage to the door. All right, Luther, where's the gas pellet? Somewhere in the back of my mind, actually. This is a little idea I was toying with.